Passados 3 meses da invasão da Ucrânia, quem está vencendo e qual é a situação atual? Zelensky ou Putin? Quer entender tudo em um grande resumo rapidão sobre a invasão da Ucrânia? Então confere o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um vídeo para atualizar aí. Muito feliz de estar de volta, fiquei sumido aí essa semana. Peguei uma gripe, fiquei completamente sem voz, então não dava para vir aqui gravar vídeo para vocês, mas eu estou de volta e antes de começar aí falar desse resumão, eu já quero saber logo a sua opinião. Você aí tá acompanhando os episódios que eu vou postando aqui no Atualiza aí sobre esse conflito? Quem você acha que tá ganhando essa guerra? É o Putin lá na Rússia ou é o Zelensky lá na Ucrânia? E quem tá certo, mais do que quem tá vencendo, quem tá certo? Quem tá atacando ou quem está se defendendo? Eu quero saber a sua opinião, então já coloca tudo aqui nos comentários para eu ficar sabendo. E claro, se você estiver me assistindo pelo Instagram ou pelo TikTok, o vídeo na íntegra é só aqui no YouTube, então para de dar mole e vem pra cá assistir. E deixa eu te pedir, claro, se inscreve no canal se você não for inscrito, badala o sininho das notificações e por favor, dá aquele joinha, dá aquele like pro YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Tranquilo? Deixou seu comentário? Combo completo? Já veio pro YouTube? Então bora lá, vamos falar desses 3 meses de guerra. Então bora pro vídeo, separei aí 2 manchetes pra gente poder conferir e analisar tudo. Então se liga aí, ó. Guerra na Ucrânia chega a 3 meses com rastro de destruição, refugiados e civis mortos. Galera, essa sem dúvida aí pra mim é a parte mais triste, tá? Você sabe o que são civis dentro de uma guerra? São todos aqueles que não são militares, que teoricamente não tem nada a ver com esse conflito. Tipo você agora assistindo esse vídeo numa boa na sua casa, de repente um míssil entra aí pela sua janela. Pois é, esses são civis que precisam fugir, sair das suas casas e se tornam refugiados. Então uma situação extremamente difícil para o povo da Ucrânia que está aí sendo agredido pela Rússia, pelo Putin. Segunda manchete aí, essa, olha aí que complicada. Nações Unidas, quase 4.000 mortes de civis desde o início da invasão da Ucrânia. E olha que é extremamente difícil chegar aí a esses números, esses dados, tá? Porque numa situação de conflito, numa situação de guerra, os mortos não passam pelo processo natural, né? Não tem registro no cartório. E na manchete de cima, dá uma olhadinha aqui, ó. Mais de 6 milhões de pessoas já saíram da Ucrânia, ou seja, 6 milhões de refugiados. Galera, e essas pessoas vão para onde? Vão ali para os países vizinhos da Ucrânia. Mas será que quando eles são recebidos, eles conseguem ter o mesmo estilo, o mesmo padrão de vida que eles tinham no seu país? Óbvio que não. Então é muito difícil a vida de um refugiado que às vezes vai morar em campo de refugiado que não tem a infraestrutura necessária. Mulheres, idosos, crianças, homens aí que não têm condição de lutar na guerra. Então é uma situação extremamente difícil, extremamente triste aí nesses 3 meses de guerra. Mas qual é o panorama geral? O que a Rússia conseguiu invadir e o que a Ucrânia conseguiu defender e até em alguns casos retomar? Você vai saber de tudo, eu vou te explicar tintim por tintim nesse vídeo, então se liga, peguei um mapa, um resumão de tudo que acontece desde o dia 23 de fevereiro, lembrando que a invasão começa no dia seguinte, no dia 24, até o dia onde completa aí 3 meses da invasão da Ucrânia. Então vamos começar aqui por esse primeiro mapa aqui, dia 23, véspera da invasão, o que estava rolando nesse dia. Nesse dia, o Putin que dizia para o mundo inteiro que não iria invadir a Ucrânia, ele concentrava mais de 200 mil militares na fronteira leste e na fronteira norte da Ucrânia, mas disse que não ia invadir, que era só um treinamento militar com Belarus, uma grande mentira, um grande blefe aí do Putin. E aí o que acontece? Essas 2 regiões aqui são importantes você conhecer, tá? A região da Crimeia pertencia antigamente à União Soviética, foi passada para a Ucrânia na época ainda da União Soviética. Então quando a Ucrânia se torna independente, a Crimeia fica com ela, mas em 2014 a Rússia do Vladimir Putin vai tomar a Crimeia da Ucrânia. Para que ela faz isso? Para impedir que a Ucrânia entre na União Europeia e, consequentemente, possivelmente, na Organização do Tratado do Atlântico Norte. Sim, a OTAN. Por quê? Porque nenhum país que esteja vivendo um conflito pode entrar na OTAN. Então a Crimeia é tomada em represália ao golpe ou à revolução que aconteceu na Ucrânia e retirou lá o presidente Yanukovych, que era o presidente... Yanukovych?
Eu acho que era isso. Eu acho que era Yanukovych, o presidente, tá? Que era pró-Rússia. Ele foi retirado da presidência. Houve uma revolução, né? A Praça Maidan, que aliás já gravei vídeo aqui no canal falando sobre Yanukovych, é isso mesmo, tô lembrando aqui. Falando sobre a Praça Maidan, e ele foge para a Rússia e a Rússia invade a Crimeia. Algum tempo depois, olha o que a Rússia faz, tá? Ela vai invadir essa região aqui, mas não com seu exército formal. Ela vai, na verdade, incentivar a região de Lugansk e Donetsk, que são regiões onde existe uma grande população russa, a língua russa é muito falada, e é exatamente aí, nessa região, aonde o Putin vai incentivar o separatismo. E na véspera da invasão, dia 23, o Putin reconhece a soberania, a independência desses dois territórios. Territórios que já estavam sendo há muito tempo... Desculpa aí. Desculpa aí, resquício de uma gripe, tá, galera? Que eu ainda tô curando. Então, temos aí a região de Lugansk e Donetsk, que juntas formam a região de Donbass, que foi proclamada independente aí na véspera da invasão. Enfim, a Rússia invade a Ucrânia no dia 24. E aí o que acontece? Todo mundo imaginava que seria uma grande e rápida vitória russa. Inclusive, os russos pensavam isso e até se prepararam para essa vitória fulminante, dominando a capital e inclusive removendo o governo do Zelensky, né, do poder. Mas isso não aconteceu. Embora o primeiro impacto tenha sido muito grande, a Rússia invadiu por três frentes, na verdade. Invadiu pelo sul, ali pela Crimeia, que ele já havia dominado lá em 2014, invade pelo leste do país também, região de Donetsk, né, a região de Donbass, né, juntando Lugansk e Donetsk, e também invade pelo norte, ali apoiado pelo maluco lá do presidente de Belarus. Então a Ucrânia ela se vê ali de fato cercada por uma grande potência. Mas como eu já afirmei em outros vídeos, a Rússia não é uma superpotência militar. Não adianta você espernear nos comentários dizendo que não é. Ela é uma superpotência nuclear. Veja, um país que está do lado dela, faz fronteira, 3 meses de guerra se passam e a Rússia ainda não conseguiu dominar. Inclusive precisou desistir da capital, porque os ucranianos conseguiram sim se armar. Os civis, muitos deles se alistaram no exército para defender sua pátria. E o que o Putin provavelmente não esperava, que de fato o Ocidente iria se unir para defender a Ucrânia. Não enviando soldados, porque a Ucrânia não faz parte de nenhuma aliança militar no Ocidente, mas enviando basicamente dinheiro, alimentos e muito armamento. Aliás, os Estados Unidos recentemente assinou uma lei, reativou uma lei lá da Segunda Guerra Mundial, a lei do Lend-Lease, que aliás foi a lei que salvou a União Soviética da Alemanha, que é a lei que vai financiar, né, a defesa, o processo de defesa da Ucrânia perante a invasão russa. Na verdade, hoje, a guerra é o seguinte, é uma guerra por procuração. A Rússia não está lutando mais contra a Ucrânia. Na verdade, a Rússia luta contra a OTAN dentro do território da Ucrânia. Então, soldados ucranianos estão recebendo todo o material necessário, agora material pesado, porque durante um tempo a OTAN e o mundo ocidental, Reino Unido, França, Alemanha, eles titubearam, né, em mandar equipamentos militares pesados, tentando ali uma negociação, algo diplomático, mas não foi possível, então agora é guerra mesmo e a coisa ficou muito séria. E veja, o Putin não conseguiu atingir os seus objetivos, não conseguiu. Ele queria dominar tudo de forma rápida, dominar a cidade de Kiev, mas não deu conta. Aliás, isso é um erro estratégico que muitas vezes já foi cometido na história. Vamos lembrar da Primeira Guerra Mundial, onde se imaginava que seria uma guerra extremamente rápida. Os soldados, inclusive, que viviam um período lá da Bela Época, né, antes da Primeira Guerra Mundial começar, foram para a guerra empolgados, como se a guerra fosse algo glorioso, mas quando eles chegaram nas trincheiras, se depararam com um inimigo preparado, um inimigo tenaz, tanto do lado francês e inglês, quanto do lado alemão e de sua aliança, e a guerra acabou durando muitos anos, começou em 14, só foi terminar em 18.
Acredito que a guerra da Ucrânia vai seguir a mesma lógica. Vai ser uma guerra de longa duração, hoje já uma guerra por procuração, a exemplo do que aconteceu no Afeganistão nos anos 80, quando a União Soviética tenta invadir o Afeganistão, um país muito mais fraco do que a Ucrânia. Os Estados Unidos também, que passou aí 20 anos numa guerra no Iraque a partir de 2003 para tirar o Saddam Hussein do poder, mas passou lá e teve muitas baixas. Agora, avançando aí nos acontecimentos da guerra, temos aí o dia 13 de abril, né, aonde a Rússia muda a sua estratégia. Vendo que ela não vai conseguir, né, teve muitas baixas, não vai conseguir dominar todo o território da Ucrânia e tirar o Zelensky do poder, eles mudam a sua estratégia e vão para o sul da Ucrânia. Hoje o grande objetivo russo é dominar todo o sul da Ucrânia e presta atenção aqui, ó, cortar a ligação da Ucrânia com o Mar de Azov, que foi conseguido recentemente, já vou te mostrar aí algumas imagens, e posteriormente tomar toda essa parte sudeste aqui também, ó, para tirar todo o acesso ucraniano ao Mar Negro. Aqui é o Mar Negro e aqui é o Mar de Azov, que a Ucrânia já não tem mais acesso. Contudo, a Ucrânia conseguiu uma vitória no dia 14 de abril, 14/4, na região do Mar Negro. Olha o que a Ucrânia conseguiu. Ucrânia, que tem uma marinha extremamente enfraquecida, que basicamente conta aí com algumas lanchas, a Ucrânia conseguiu afundar a nau Capitânia Rússia no Mar Negro. Afundou o navio Moskva, ou Moscava, não sei exatamente como é que pronuncia aí, fica por sua conta aí a pronúncia, beleza? O principal navio russo, é um navio criado especificamente para lançar mísseis. Então, boa parte dos mísseis que atingiram a Ucrânia saíram justamente desse navio. E esse navio foi atingido por 2 mísseis anti-navios da Ucrânia. E por que isso aconteceu se a Ucrânia tem uma marinha extremamente fraca? Simples, foi uma soberba ali, na minha opinião, né? Uma soberba da marinha russa, que imaginando que a marinha ucraniana não tinha condições de contra-atacar, de fato a marinha russa é muito pequena, eles se preocupavam basicamente com os ataques aéreos, né? E a Ucrânia fez ali uma movimentação enganando os russos, utilizando alguns drones, mas o que afunda o navio são 2 mísseis antinavios, lançados aí justamente dessas lanchas. Então, foi um ponto de virar, um ponto importante, né, na autoestima dos ucranianos de afundarem o principal navio, o mais importante navio russo envolvido nessa guerra. Mas isso não significa que a Ucrânia vai conseguir virar o jogo e por isso vai vencer o conflito. Mas foi um ponto bastante importante. E aí, dia 22 de maio, já perto aí de completar os 3 meses, a situação foi essa daqui, ó. Basicamente toda a parte leste da Ucrânia, né, a região de Donbás, dominada pela Rússia, a região da Crimeia e, de fato, cortar toda a ligação da Ucrânia com o Mar de Azov. E se a gente pode falar de uma grande vitória que a Rússia teve, talvez a única grande vitória que a Rússia conquistou, foi justamente conseguir conquistar aí a cidade de Mariupol, uma grande cidade ucraniana que os russos conseguiram. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, os ucranianos não entregaram isso aí barato, não. Foi uma luta intensa e aí os ucranianos não tiveram como revidar pelo seguinte: a primeira estratégia russa foi invadir a Ucrânia por vários lados. A Ucrânia, que não é um país militarmente muito forte, principalmente naquele momento, teve que dividir as suas forças. E, obviamente, essa parte do território aí é a parte mais próxima da Rússia e de uma área que a Rússia já vinha guerreando há muito tempo. Tinha a Crimeia desde 2014, a região de Donbás com o separatismo, então hoje a Ucrânia perde Mariupol. E o que ficou muito famoso aí na batalha, né, de Mariupol foi a rendição de mais de 400 soldados ucranianos que estavam causando pesadíssimas baixas no exército russo. Por quê? À medida que os russos iam ali cercar o Mariupol primeiro, foram asfixiando toda a resistência, os que seriam considerados rebeldes aí pelos russos, né, os combatentes ucranianos, eles se refugiaram na siderúrgica de Azovstal. E lá é o seguinte, meu brother, é uma siderúrgica, você pode pensar, pô, mas é um prédio. Cara, mas é o prédio que é quase o tamanho do centro de uma cidade. E o lugar é cheio de túneis, justamente para uma possível guerra nuclear que os próprios soviéticos construíram lá na época da Guerra Fria. Então, era muito complicado lutar ali, até porque a região foi bombardeada, ficou só tendo escombros e os caras se escondiam por ali e lutaram ferozmente. Só que como a cidade estava cercada, a Ucrânia não conseguia mais enviar reforços, nem alimento, nem munição, e esses soldados foram autorizados
pelo próprio presidente ucraniano a se render. Segundo a Rússia, e a Rússia não tem bom histórico de seguir ali direitos humanos, ela diz que vai respeitar sim os direitos humanos, não vai cometer crimes de guerra com esses soldados que se renderam, ou seja, não vai executar. Na verdade, o que a Rússia diz que quer fazer é uma troca de prisioneiros, ou seja, entrega esses prisioneiros aí à Ucrânia, desde que a Ucrânia também entregue à Rússia alguns prisioneiros que foram feitos aí ao longo de toda essa campanha de invasão. Então, resumidamente, é isso que aconteceu. A Rússia hoje tem como grande meta dominar toda essa parte aqui, ó, Mar de Azov já foi com a cidade de Mariupol, mas agora a ideia é pegar toda essa parte aqui, chegando até aqui a Moldávia, para que a Ucrânia não tenha mais uma saída para o mar, o que seria um grave problema, um grave golpe na economia ucraniana. Países que não têm saída para o mar são países muito pobres, tá? Então a Ucrânia precisa resistir de todas as formas, principalmente com as armas que ela está recebendo nesse momento. Mas, de maneira geral, resumindo aí e respondendo diretamente a pergunta que eu coloco aí, quem está vencendo a guerra? Galera, eu acho que não tem um vencedor nessa guerra, pelo menos não nesse momento. A Ucrânia está perdendo muito, a Ucrânia está perdendo território, a Ucrânia está cheia de refugiados, está com a sua economia completamente destruída. Mas, por outro lado, a Rússia também não venceu, porque a Rússia, inclusive, está com problemas, sendo até um pouco desmoralizada do ponto de vista militar, uma vez que, com toda aquela pompa, toda aquela circunstância, todo aquele poderio que o Putin falava que tinha, não conseguiu dominar um país vizinho que sequer é uma potência militar. Reafirmo, Rússia não é uma superpotência militar, ela é uma potência nuclear, mas para dominar o território não tem jeito. Tem que enviar as tropas e a Rússia não está conseguindo fazer isso. Mas está causando prejuízos absurdos para a Ucrânia. Isso é verdade. Agora, num contexto geopolítico internacional, o que o Putin fez foi conseguir unir muito mais a Europa, né? União Europeia, que estava até num processo complicado, rolou o Brexit, né? A saída do Reino Unido, a França teve eleição, se imaginava até que a França, dependendo de quem vencesse, poderia até sair da União Europeia, mas agora a União Europeia se une. A Alemanha, que é um país que há muito tempo não investia pesado nas suas forças armadas, volta a investir pesado. Japão, olha só, saindo do contexto europeu, Japão volta a se armar e investir pesado para se proteger da Rússia e também de uma possível tentativa aí de invasão, quem sabe, da China futuramente, porque a região de Taiwan virou uma questão também. E olha só, olha como o Putin conseguiu unir a Europa. Suécia e Finlândia, países que tradicionalmente são neutros em conflitos na Europa, países do norte da Europa, principalmente a Finlândia, que faz fronteira, mais de 1.000 quilômetros de fronteira com a Rússia, já oficializaram o seu pedido de entrada na OTAN. E a OTAN, Estados Unidos, já falou o seguinte: vamos facilitar a entrada desses países. Ao invés de levar anos, vai levar apenas alguns meses para que esses países possam se proteger da Rússia. Aliás, o Reino Unido já fez um acordo bilateral com a Finlândia para que, caso a Rússia invada, militares, né, armamento inglês já possa ser utilizado para defender a Finlândia. Ou seja, Europa inteira se unindo contra o Putin. Aí, lógico, o Putin utilizando aí as armas que ele tem, inclusive geopoliticamente, usando o gás natural, cortando o fornecimento de gás natural para vários países que estão se voltando contra ele. Mas agora, obviamente, eu quero saber aí a sua opinião. O que você acha desse conflito? Quem tá certo? Quem tá errado? E na sua opinião, quem tá vencendo? Coloca aqui nos comentários, seja inteligente e educado, que eu vou ter o maior prazer em ler. E se você fizer qualquer tipo de pergunta, terei o maior prazer em respondê-lo. Então vai lá, deixa o seu comentário, dá aquele like pro vídeo se tornar relevante aqui no YouTube. Um beijo top, feliz demais de voltar, me curando praticamente dessa gripe. A gente se vê no próximo Atualiza aí, porque voltou a ser diário. Tamo junto, até amanhã no próximo vídeo. Fui!